Rádio Azul 98.9. Setúbal. No lançamento do jogo com o Tondela, José Conselho foi questionado na sala de imprensa se via este jogo como sendo mais uma final. Mais um jogo. Isso depende sempre muito da perspectiva com que se encara. Uma final é um jogo decisivo, que se o resultado não for o que nós pretendemos, estamos fora. Aqui não vamos estar fora de nada agora. Os jogos da Primeira Liga, todos eles, são jogos importantes. Eu disse isto logo no início, que quando as equipas ganham algum diferencial pontual para os objetivos que têm, obviamente que jogam mais tranquilas, conseguem ter níveis de confiança diferentes e, portanto, claramente que nós estamos a jogar numa situação mais difícil. Nessa perspectiva, dizer que é uma final, sim. Eu sei porque é que me faz a pergunta. Faz uma pergunta por causa das declarações do William ontem. Claro que é um jogo importante. Claro que é encarado dessa forma. Mas todos estes jogos, todos eles, têm que ser encarados dessa forma, mas também encarados de modo a que a equipa consiga não ter tanta ansiedade. Aliás, isso foi evidente nos primeiros 15 minutos do jogo com o Estoril, por exemplo. E isso não nos ajuda em nada, só nos limita a possibilidade de termos uma prestação melhor. Portanto, não é isso que eu pretendo. Agora, pretendo que seja um jogo sério, claramente, é sempre um jogo sério. É uma final nessa perspectiva é mais uma final. Se tivermos uma perspectiva que o campeonato tem 34 finais, é de facto mais uma final. Agora, para mim, é um jogo importante, é um jogo que é daqueles jogos de 6 pontos, não é? Estes são daqueles jogos de 6 pontos. São jogos com adversários que têm o primeiro objetivo é o mesmo que o nosso. Tornam-se jogos mais importantes porque são jogos de 6 pontos. José Conselho foi questionado também como é que se combate a ansiedade dos jogadores face àquilo que ultimamente tem acontecido ao Vitória de Setúbal, nomeadamente arbitragens, golos, enfim, anulados e também acabar por perder os encontros na reta final. De muitas formas, mas se os nossos problemas fossem só esses, acho que os problemas são muito mais amplos e vêm há muito tempo a esta parte. Não podemos ser tão redutores na análise. Porque se formos tão redutores e não percebermos tudo o que se tem passado ao longo destes meses, claramente que fazemos uma análise muito, muito precipitada. E eu aproveito até para dizer uma coisa muito importante, que é assim. Ontem vi escrito ou hoje, que o César ia ser dispensado do Vitória. Eu não sei quem é que vos dá essas informações. Porque isso também cria destabilização. É possível que o César saia? É. Eu queria que o César fizesse a época toda, queria. Portanto, não há dispensa nenhuma do César. Pode haver um negócio que seja interessante para quem detém o passe dele, para ele próprio, mas não há uma dispensa da minha parte. Portanto, que fique já claro isso, que é para não haver dúvidas e para não se escrever aquilo que não se deve escrever, até porque põe em causa o valor e a postura do jogador enquanto atleta do Vitória Futebol Clube. Claramente que a melhor forma de podermos vencer essa ansiedade é ganhar jogos. E, portanto, se por um lado a equipa tem essa necessidade, por outro lado, é importante somar pontos para que atinja os seus objetivos. A equipa tem que, de facto, ter um foco no jogo, no que tem que fazer, naquilo que é a sua missão e a missão de cada um deles para a equipa, e não estar constantemente a fazer contas que não resolvem absolutamente nada. Portanto, é um jogo de cada vez. Neste momento é pensarmos no Tondela. É percebermos que, ao contrário do que eu li, é evidente que nós queríamos ganhar o jogo ao Estoril e empatámos o jogo com o Estoril. Mas também é verdade
que quando nós tivemos uma série negativa a perder, só se falava da série negativa a perder. Agora também não se diz que entramos numa série mais positiva, não é? Portanto, há muitas formas de fazer a abordagem, aos resultados, há muitas leituras que se podem ser feitas. Da nossa parte, o que nós temos que trabalhar e a esse nível estamos a falar de questões emocionais, questões psicológicas, tem muito a ver com a forma como se consegue encarar esta situação e com o potencial e o acreditar nesse potencial que se consiga vencer este momento. Eu penso que temos capacidade para isso, aliás, já demonstramos, porque senão estes últimos resultados não tinham acontecido. É muito mais difícil sair de uma série longa de derrotas do que perder uma vez e recuperar a seguir. E a equipa tem mostrado que tem capacidade. Agora, claro que há que ter essa estabilidade emocional. Já sobre o facto do Tondela ter jogado a 16ª jornada ainda no ano passado, por antecipação da jornada, José Conceiro diz que não vai ter grande influência em relação a mais tempo de descanso que teve a equipa tondelense. Não me parece que vá ter grande influência. Até porque eles ganharam o último jogo fora, o jogo que anteciparam da jornada anterior, ganharam e, portanto, teve até um efeito positivo. Eu tenho dito sempre que as equipas entre o nono lugar e o 18º, num ano podem estar em 7º, 8º ou 9º lugar e no ano seguinte podem estar em 17º ou 18º. Portanto, é muito volátil esta situação. São equipas, isto tem vindo a acontecer ao longo dos anos e o Tondela este ano as coisas têm corrido melhor do que correram em anos anteriores, considero com o mérito deles, obviamente que sim. Não é nada que a mim me surpreenda, porque se vocês virem as classificações dos campeonatos e se começarem a compará-las ao longo dos anos, começam a perceber que isto acontece, exceção feita a um grupo muito restrito. Vocês, quando me perguntaram isto no início da época, eu disse-vos que havia 3 equipas com mais potencial e com maior responsabilidade, são os 3 grandes, claramente. Uma equipa que, na minha opinião, se podia lá chegar acima porque tinha, de facto, um plantel de grande qualidade, que era o Sporting de Braga. Depois havia ali mais um grupo de 3, 4 equipas que iriam lutar por aquela vaga seguinte, que era o Rio Ave, o Marítimo, o Vitória de Guimarães, estão lá, são as equipas que lá estão. O próprio Chaves não é surpresa nenhuma, apesar de ter começado mal. E depois havia o grupo mais alargado de equipas que iríamos ver o que é que iria acontecer. Portanto, não há aqui nenhuma surpresa em relação ao campeonato ou ao comportamento das equipas. Há equipas que merecem mais destaque, outras que merecem menos destaque. O Tondela, neste momento, merece destaque porque está a fazer bastante melhor do que fez nas 2 últimas épocas, não é? em que acabou a primeira volta com muito menos pontos do que vai acabar esta primeira volta. Portanto, é um bom sinal para eles. Quanto a reforços, e após uma onda inexplicável de lesões do plantel sadino? Eu não acho que a onda seja inexplicável. Quer dizer, claro que são lesões ligamentares, são coisas muito, muito, muito difíceis de nós podermos controlar. Eu nunca tinha tido uma época como esta, sinceramente. Não me lembro de ter tido uma época com tantos problemas, não só a nível diretivo, a outros níveis, portanto, questões internas, como questões desportivas, com tantas lesões também, com tantos problemas. Não me lembro de ter tido uma época assim. Mas nós temos que reagir. Se admito, claro que admito. Depende também das possibilidades que nós tivermos de poder contratar. Depende também dos tempos de recuperação de alguns dos atletas. Temos que ter algum cuidado em fazer essa avaliação. E pesando bem as coisas, admitimos a hipótese de contratar, obviamente. Mas também pode ser que haja alguma saída, porque o mercado
Não fecha agora, só fecha no final do mês. Vamos estar atentos. O jogo está agendado para esta terça-feira, em Tondela, às 19 horas. Rádio Azul. 98.9. Setúbal.